Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Evangelização e Discipulado. Meu nome é Jean Chagas, sou pastor da Igreja Presbiteriana Luz em Goiânia e uma das marcas do meu ministério e da igreja que eu pastoreio é esse engajamento na evangelização e no discipulado. Por isso, para mim é uma alegria muito grande poder me conectar com você e juntos entrarmos nessa jornada de reflexão, de preparo, de capacitação acerca dessa tarefa primordial da igreja, que é anunciar o Evangelho de Jesus e discipular aqueles que ainda precisam crescer e amadurecer na caminhada com o Mestre. O nosso curso terá, na verdade, uma extensão de 8 encontros, sendo que os 4 primeiros nós estaremos focando na evangelização. Como você poderá compartilhar a sua fé e caminhar com pessoas não cristãs. A segunda parte do nosso curso será a respeito de como agora ajudar essas pessoas nos primeiros passos da sua fé, da sua jornada em caminharem com o Mestre. Então eu quero convidar você para estarmos juntos nessa jornada. Evidentemente, se você está conosco e está acessando essa nossa caminhada, essa nossa jornada nesse treinamento, é porque você é alguém que ama Jesus e deseja compartilhar esse amor com outras pessoas. Há uma tendência nossa de já querermos começar com ferramentas práticas, objetivas. Mas como dizia um professor meu, não adianta mudar a agenda enquanto a gente não mudar a credenda. Como assim, né? Parece estranha essa frase. Se você não mudar a mentalidade, não adianta você mudar a agenda. Não adianta você ter ferramentas objetivas e práticas se, por um acaso, a sua mentalidade não for transformada. Por isso, vamos então começar repensando a nossa mentalidade acerca da evangelização. E para isso nós vamos para a própria Escritura, que é a nossa fonte de transformação e de vida. Eu quero ler com você um versículo muito conhecido que o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 1, o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus, disse o apóstolo Paulo. Isso é algo tremendo. Significa que a única força no universo possível de trazer salvação ao ser humano caído é o Evangelho de Cristo. Isso então traz a nós uma grande tarefa, a tarefa de anunciar esse Evangelho para os nossos amigos, parentes, vizinhos, onde quer que Deus nos coloque, seja no nosso bairro, lá na academia, no nosso trabalho, ou onde quer que nós sejamos plantados. E o nosso objetivo aqui é auxiliar você a repensar essa tarefa, construir uma base sólida, ter ferramentas e, quem sabe, ainda caminhar com aquelas pessoas que você tem alcançado. Já pensou que grande privilégio? Na verdade, é o único fruto que você poderá levar para a eternidade, não é mesmo? Nós não temos como levar nada conosco. Alguém já disse que caixão não tem gaveta, mas apesar de nós sabermos disso, nós sabemos que há um grande legado que nós podemos construir quando nós alcançamos vidas e podemos, então, através do Evangelho, demonstrar a elas a obra do Senhor Jesus em seu favor. Mas como eu já havia falado, é necessário que haja uma mudança de mentalidade. O Evangelho é o poder de Deus. Em outra passagem da Escritura, em Marcos capítulo 2, verso 22, Jesus então fala desse poder borbulhante do Evangelho como um vinho novo. Mas no contexto do judaísmo antigo, o judaísmo havia se tornado um odre velho. Então Jesus diz com todas as letras, não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Quando eu era criança, eu tinha uma imagem equivocada do que seria um odre. Todas as vezes que eu ouvia essa palavra, eu me lembrava daqueles grandes barris feitos para armazenar vinho. Mas no contexto de Jesus, o que era um odre? Nada mais era do que, na verdade, uma capanga
de couro de cabra. E por que não era possível colocar o vinho novo em odres velhos? Porque uma capanga daquela, à medida que ela envelhecia, ela perdia o colágeno, ela perdia a elasticidade. Assim, então, observe esse detalhe, se você colocasse o vinho novo, borbulhante, efervescente, numa capanga velha de couro, o vinho iria explodir aquele odre. O que acontece conosco? Nós corremos o risco de nos tornarmos odres velhos, incapazes de viver a efervescência do Evangelho na nossa própria vida e também de compartilhar dessa efervescência, desse renovo, desse poder na vida de outras pessoas. Nosso objetivo, então, é te ajudar a resgatar uma mentalidade centrada no Evangelho, à medida também que nós te capacitamos com algumas ferramentas para que você seja um odre novo, compartilhando o vinho novo do Evangelho, de tal maneira com que isso possa transbordar na vida de muitas e muitas pessoas. Se você está fazendo esse curso, com certeza, esse é o desejo do seu coração, é o desejo da sua alma. Há um outro motivo pelo qual nós precisamos renovar os odres. Nós precisamos ter capangas de couro preparadas para a efervescência, para a dinâmica do Evangelho. O motivo é que o contexto da nossa sociedade tem mudado, e mudado com muita profundidade. Se você já tem vivido a vida cristã como eu há tantos anos, você deve observar que antigamente a gente fazia os cultos nas praças, entregávamos às vezes milhares de folhetos bíblicos, tínhamos as nossas atividades evangelísticas muitas vezes focadas em grandes eventos. Você há de concordar comigo que, apesar de Deus poder usar tudo isso, parece que o momento exige uma nova abordagem, uma nova forma de lidar com a evangelização. E justamente isso requer de nós um repensar em relação à nossa mentalidade, em relação àquilo que entendemos ser o nosso papel. E por que nós precisamos fazer isso? Justamente porque o nosso contexto, hoje, ele é muito diferente. Você verá agora um gráfico interessante. Veja aí essa imagem que está aparecendo para você. Parece uma cidade. Isso aí representa o fato de que estamos hoje num contexto muito mais urbano que, por exemplo, os nossos pais e avós viveram. Nesse contexto da urbanidade, nós temos diversidade e complexidade. Quantas tribos, quantos grupos, quantos nichos, quantas realidades existem dentro de uma mesma cidade? Como sermos efetivos na evangelização diante de uma sociedade tão diversa e complexa? Veja então como é necessário odres novos. O Evangelho, a palavra continua a mesma, mas é necessário odres novos para que o Evangelho possa fluir onde nós estamos plantados. E essa sociedade, ela é relativista, ela é pluralista. Então você imagine a nossa luta, o nosso desafio de anunciar Jesus, de falar de Jesus como a verdade, o único caminho. Como falar de um único caminho numa sociedade que cada um entende que o seu caminho é o melhor e que ninguém tem autoridade para dizer que o caminho que ele crê seja um caminho melhor do que aquele que ele crê? Também, essa sociedade, ao ser pluralista, ela aceita as ideias mais diversas, diferentes e até contraditórias, todas elas com o mesmo peso de realidade. Então há um grande desafio para nós, em termos culturais e contextuais. Contudo, há uma característica da sociedade dos nossos dias que abre uma grande porta para o Evangelho. Ela é uma sociedade dialogal. Ao mesmo tempo que ela relativiza a verdade e que ela convive com uma pluralidade de ideias, vivemos num tempo em que é possível a conexão de diálogo com as pessoas. Daí nasce uma nova mentalidade na evangelização, em que, por incrível que pareça,
Você, meu querido, minha querida, é um elemento mais chave do que, por exemplo, os grandes pregadores, os grandes conferencistas. Porque você consegue dialogar, se conectar e relacionar em ambientes que os pastores, os líderes cristãos têm grande dificuldade de penetração, de conexão e de diálogo. Essa é a grande oportunidade para a evangelização. Por isso, nós precisamos construir, a partir daí, uma nova mentalidade. Me lembro, por exemplo, de uma pessoa que disse para mim o seguinte: pastor, ore por mim. Eu estou agora num emprego em que todas as pessoas ali comigo, nenhuma delas é cristã. Todas elas são muito, de fato, resistentes ao Evangelho. Ore para que logo eu consiga um novo emprego e eu possa ir para um lugar onde eu possa estar no meio de outros irmãos. Eu adverti aquela ovelha da seguinte maneira: você acha que é por acaso que você está justamente naquele lugar? Você pensa que não há um propósito em você estar plantado ali? Eu não vou orar para que Deus te leve para um emprego onde você estará cercado numa bolha apenas por outros cristãos. Eu vou orar para que o Espírito Santo abra a sua mente e você perceba o grande ministério, a grande possibilidade, a grande oportunidade que Deus está preparando para você. Mas eu disse a ele também: eu não vou só orar, eu quero te ajudar, eu quero te capacitar, porque você será um instrumento a partir da amizade, dos relacionamentos, de um diálogo respeitoso, de uma aproximação progressiva para mostrar, demonstrar e anunciar o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus, passado um tempo e depois de vários diálogos e conversas, aquele jovem foi instrumento de Deus para levar várias pessoas do seu ambiente de trabalho até Cristo Jesus. Houve ali uma manifestação da graça salvadora de Deus à medida que pessoas se conectaram com a fé. Mas por quê? Porque havia ali um discípulo de Jesus, no meio de pessoas tão distantes de Deus, mas que se dispôs a se conectar em amor, em amizade, em relacionamento para anunciar o Evangelho. O nosso curso tem por objetivo justamente te ajudar nessa jornada, abrir a sua mente, te dar uma nova percepção, te auxiliar com algumas ferramentas para que você perceba o quanto Deus tem plantado você em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas, para que você faça uma tarefa que Ele deu a você e que Ele quer usar a sua vida. Talvez você se sinta incapacitado, pequeno diante desse desafio, mas com certeza nós precisamos lembrar que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz e é Ele que está te dando essa oportunidade de repensar, de realinhar, de renovar os odres, porque o Evangelho, ele continua e será sempre o poder de Deus, o único caminho para a salvação daquele que crê. Ao terminarmos esse primeiro encontro nosso, eu queria deixar duas perguntas para você que estarão aparecendo aí. Responda isso com sinceridade. Se possível, responda por escrito, ou aí na tela do seu computador, ou pegue uma folha e responda literalmente escrevendo essas duas perguntas. Primeira pergunta para você refletir aí comigo. Quais as características culturais e religiosas das pessoas não cristãs do seu convívio? Você vai citar pelo menos 4 características. Como elas são? Pessoas não cristãs com as quais você convive. A segunda pergunta, para você refletir antes do nosso próximo encontro. Como isso lhe desafia? Isso que? O poder do Evangelho e, ao mesmo tempo, as características que as pessoas têm. Quanto ao desejo de alcançá-las para Cristo. Como, de fato, você se sente desafiado com essa tarefa? Nós vamos, então, agora pensar nessas coisas, você poderá responder essas questões. E nós iremos agora avançar nessa segunda aula que nós teremos e que eu espero que você continue aí para a gente continuar a nossa jornada
nós vamos pensar juntos sobre essa mentalidade que envolve a transformação da vida das pessoas através do poder do Evangelho. Fique aí conosco, volte agora para a segunda aula.